Capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave meu jugo e leve o meu fardo. Mateus. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Que a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar a cada um de nós, nos fortalecer, nos amparar, nos dar aquela coragem que nós precisamos para ir ao encontro dele. Essa passagem que o nosso irmão Luiz Fernando leu para nós, ele vem nos chamar: vinde a mim todos vós, que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso significa que a infinita bondade de Deus, nosso Pai, está sempre nos cobrindo. Estamos nas mãos de Deus. Mas, através da lei do livre-arbítrio, Ele nos confere o direito de escolher os caminhos que nós vamos seguir. Esses caminhos são externos, mas também são caminhos que são internos. Isso depende do que nós pensamos, do que nós escolhemos sentir. Estamos todos nós mergulhados, seja encarnados ou desencarnados, estamos nós convivendo. Não vamos pensar nós que desencarnando, nós vamos ser situados num lugar, num espaço em que não haverão outras pessoas, outros espíritos. Sempre haverá. E como é essa nossa convivência? Como é a nossa interação com esses nossos irmãos? Aí está a ciência de bem viver. Por isso Jesus resolveu vir Ele mesmo para nos mostrar. E olha que nós, humanidade, naquela época, éramos muito mais difíceis do que agora. Não foi fácil, como não é fácil para nenhuma criatura, ou melhor dizendo, para nenhum filho de Deus, conviver com os homens do mundo, cumprindo fielmente com a lei divina. Não é fácil. Nós seremos criticados, nós seremos perseguidos, nós receberemos, como é de se esperar, muitas incompreensões. Um ditado popular diz que a árvore que recebe mais pedrada é aquela que produz frutos. Porque para fazer o fruto cair, geralmente a criança joga, alguma coisa para poder derrubar o fruto quando ela não consegue alcançar. E assim é com o discípulo de Jesus. Assim é com aquele que já descobriu que é filho de Deus e que Deus é rico e que a sua providência é imensa
E que sempre que nós estejamos pensando em Deus, sentindo Deus em nosso coração, nós sempre teremos algo a oferecer de bom para aquele que nos rodeia, para aquele que a vida encaminha até nós e que está necessitado. Por isso, quando Jesus esteve na terra e começou a sua tarefa, ou seja, acendeu a sua luz, de par em par, havia aquela multidão sempre sofrida, mas buscando avidamente Jesus. O que aconteceu com Chico Xavier? A mesma coisa. Aquela multidão buscando o consolo, não apenas a cura para o corpo, mas principalmente a cura para a alma, para o coração. Porque nós somos espíritos velhos, já somos espíritos velhos, já tivemos muitas encarnações, e nelas, infelizmente, muitas coisas ficaram por resolver. Carregamos conosco um fardo pesado. Por isso Jesus nos chama. E hoje, nós temos na sequência do estudo Agenda Cristã, de André Luiz, um texto onde ele vem trazer para nós vários indicativos do que poderemos com certeza encontrar na nossa caminhada. Ele dá o título de Realmente, e ele inicia dizendo para nós: prestem bem atenção que cada um desses itens, nós os denominamos como dificuldade. A maioria de nós não gosta de nenhum deles. E desejamos, se pudermos, fugir e não enfrentar. Então ele inicia dizendo: a tempestade espanta, entretanto, acentuar-nos-á a resistência, se soubermos recebê-la. E aí nós lembramos daquela passagem dos apóstolos, quando Jesus estava com eles em pescaria, e eles em alto mar, começou uma tempestade. E uma tempestade forte em alto mar é algo aterrorizante. Muito aterrorizante. Apesar deles já serem pescadores experientes, eram seres humanos. E quando a morte se apresenta à nossa frente, nós ficamos desesperados. Então o apóstolo que narra esta passagem fala que de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Olha que coisa. Nós não podemos conceber uma tempestade em alto mar sem relâmpago, sem trovão, ou seja, sem barulho. E o barco balançando para lá e para cá e a água entrando. E Jesus dormindo. Olha a tranquilidade. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Então Jesus perguntou a eles: por que vocês estão com tanto medo, homens de pouca fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos, E perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ele continua falando para nós: a dor dilacera, mas aperfeiçoarmos-á o coração se buscarmos aproveitá-la. A leitura no Evangelho, assinada por um espírito amigo, fala para nós sobre a paciência. Ela começa dizendo: a dor
é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, quando André Luiz fala para nós aqui que ela vai nos aperfeiçoar o coração, ela vai nos propiciar o desenvolvimento, mas isso tem que ser uma coisa consciente em nós, ou seja, nós precisamos estar preparados para isso, nós precisamos saber aceitar a dor. Ela vai chegar de uma forma ou de outra, seja a dor moral, seja a dor física, todos nós vamos passar por ela. Não existe essa questão de falar, é o pobre, é o rico. A experiência nos prova que todos nós vamos passar por ela. E aí nós precisamos estar preparados para aprender com ela. A base de todas as virtudes é a paciência. É uma coisa que nós precisamos abraçar e aprender a desenvolver em nós. Se nós não fizermos isso, caros irmãos, e a providência divina, através dessa reencarnação, der a nós o tempo para passar pela madureza e chegar na velhice, essa velhice vai ser muito sofrida. Porque a primeira coisa que nós vamos ter que aprender a conviver, quando entrarmos na fase da velhice, é aceitar as limitações e conviver com elas. Andar mais devagar, fazer as coisas de forma limitada, muitas coisas que nós dávamos conta de fazer, nós não vamos poder fazer mais. E sem paciência, como é que nós vamos enfrentar isso? Como que nós vamos aceitar? A maioria não aceita. E aí o que acontece? Revolta. Só que tem determinadas coisas que precisam de ser feitas. Como é que faz? Estamos morando numa casa, vamos dar um exemplo básico. Uma telha quebra, a chuva vem, inunda o telhado, molha a casa. Eu não dou mais conta de subir lá para poder trocar a telha. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que depender. Ou de um filho, ou de um vizinho, eu vou ter que pedir. E a maioria das pessoas fazem isso, mas fazem isso contrariadas. Revoltadas por dentro. O que isso provoca? Acentua as enfermidades. Porque a maioria de nós, diga-se de passagem, nós ocidentais, nós não vivemos da forma correta. Nós não nos alimentamos da forma correta, nós não sabemos descansar, dormir, dar o repouso da forma correta para o nosso corpo físico. Até o sofá bonito que nós temos lá na sala da nossa casa é inadequado. Então o que vai acontecer conosco? Inevitavelmente, na nossa velhice, nós vamos ter que enfrentar essas dificuldades. Nós vamos ter que enfrentar essas limitações e as doenças, as enfermidades. Então, por que esse espírito amigo falou? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. O que isso tem a ver com paciência? Ela não deveria iniciar falando da paciência? Não, ela vem falando da dor. Porque a dor é que nos aperfeiçoa para a aquisição das virtudes. Quando ela, através da nossa revolta, não nos leva a caminhos outros, que venha a tornar a nossa vida mais difícil. Ele continua: a incompreensão dói. Contudo, oferece-nos excelente oportunidade de compreender. E no livro Encontro Marcado, Emmanuel nos traz a lição de número 40, que ele dá o nome de incompreensão, e vem trazer para nós um alerta muito interessante. Esqueçamos quaisquer justificativas para ressentimentos e promovamos todos os reajustes possíveis entre nós e os outros, a fim de que a nossa estrada se enriqueça de mais amplo serviço
e de mais sólido entendimento. E agora ele fala de Jesus. Recordemos que se ele, o Mestre e Senhor, nos exortou a amar os próprios inimigos, de certo espera que venhamos a amar, valorizar, abençoar e entender os amigos cada vez mais. Então, às vezes, lendo todas essas orientações que a doutrina espírita nos traz, nós ficamos, às vezes, muito fissurados, né? Levantamos as nossas defesas, ficamos alertas quanto àqueles que nos agridem, quanto àqueles que nos ferem, ficamos pensando nos inimigos, sejam eles encarnados ou desencarnados, os nossos adversários, mas nos esquecemos, muitas vezes, de que não convivemos apenas com eles, muito mais com aqueles que se dizem nossos amigos, muito mais com aqueles que são os nossos familiares e que, teoricamente, deveriam nos amar, nos compreender e, às vezes, até, segundo os nossos caprichos, né, nos servir. Com muita alegria, sem reclamação. Mas, geralmente, isso não acontece. E, às vezes, a incompreensão vem através deles, porque eles são imperfeitos, como nós mesmos. E aí o que acontece? Nós ficamos decepcionados. Nós ficamos estarrecidos, né? Como que uma pessoa dessa fez tudo a vida inteira e agora... Tem uma leitura do Evangelho enorme, muito grande, chamada Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Porque ingratidão e incompreensão são quase palavras sinônimas. Só que a ingratidão é de uma pessoa que realmente recebeu o benefício, a assistência e retornou de uma forma completamente diferente. E aí, naquela leitura, a gente tem o véu da reencarnação entre uma vida e outra levantado, levemente e rapidamente. Porque ai de nós se nós soubéssemos do passado daqueles que conosco renteiam a jornada aqui na Terra. Não podemos saber, nem devemos procurar, né? Então a incompreensão, ela realmente dói, a ingratidão ela fere. O Evangelho fala para nós com muita propriedade que a pessoa às vezes ela tem a resistência para passar fome, mas ela não suporta essas dificuldades de ordem emocional, né? Ela não tolera a ingratidão dos seus. Ele continua dizendo para nós: a luta perturba, todavia será portadora de incalculáveis benefícios, se lhe aceitamos o concurso. E Chico Xavier, no livro Evangelho de Chico Xavier, são depoimentos dele em vida, ele diz o seguinte, vamos observar: nunca atravessei um dia sem luta. Nunca atravessei um dia sem luta. Quando as coisas corriam muito bem para mim, eu podia esperar. No final da tarde ou da noite, aparecia o problema. Mas eu nunca pude me dar ao luxo de ficar choramingando. Olha bem, eu nunca pude me dar ao luxo de ficar choramingando. Emmanuel dizia: Chico, o médio tem que deixar o problema de lado. Médio que não aprende a seguir e esquecer, que não remove de dentro de si mesmo os obstáculos, compromete o trabalho. Então, eu tinha que sofrer calado, dando mais do que 2 ou 3 minutos de atenção ao aborrecimento. Vocês observaram que aqui ele fala, Emmanuel fala para Chico,
que a pessoa que dá mais atenção ao problema do que ao trabalho, ela não remove de dentro de si mesma os obstáculos? Então nós falamos na vida de relação, que todos nós temos e precisamos de ter, porque nós precisamos de aprender, então nós precisamos de conviver. O próximo, além de ser um elemento preciosíssimo de informação, é também um espelho para nós. Ele reflete as nossas imperfeições. E todas as vezes que nós ficarmos revoltados, que ficarmos às vezes até irados com a atitude de um irmão, nós podemos procurar que dentro de nós ainda existe aquela imperfeição. Às vezes nós somos controlados. Nós não deixamos ela tomar conta de nós e nós não manifestamos aquela atitude, mas gostaríamos. Às vezes a educação que nós recebemos do pai, da mãe, das pessoas que nós admiramos, nos freiam. Existe aquela censura. E às vezes a gente abomina no outro o que nós ainda trazemos dentro de nós. Mas independente disso, a vida de relação, ou seja, o relacionamento nosso, ela desperta dentro de nós sentimentos. E esses sentimentos podem se transformar em obstáculo. Porque como que eu vou amar o outro se dentro do meu coração eu estou carregando aquele sentimento de mágoa, aquele sentimento de raiva? Eu não tenho dois corações, um para me amar meu filho e outro para me odiar o meu vizinho. O coração é um só. O centro do nosso sentimento é um só. Então, quando Emmanuel fala para Chico que o médium comprometido, consciente da sua tarefa, ele vai comprometer o trabalho, é porque na mediunidade sempre tem que ser veiculado, além da mensagem, o amor, a virtude. Para cada dor, para cada dificuldade, a virtude específica. Ele continua: o desespero destrói. Diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. E Emmanuel, de novo, no livro Hoje, falando sobre o desespero, diz o seguinte para nós: o desespero, entretanto, é a sobretaxa de sofrimento que a pessoa impõe a si mesma, complicando todos os processos de apoio que a conduziriam à tranquilidade e ao refazimento. Então nós temos esse poder. Além de ter o poder de escolher o caminho do bem ou o caminho do mal, nós temos também o poder de complicar a nossa vida, de comprometer a nossa obra. Nós falamos de Chico, de mediunidade, mas cada um de nós tem uma tarefa. Junto da família, tem uma tarefa junto com a sua profissão. E como que é o desenvolvimento, como nós nos desincumbimos dessas tarefas, pequenas ou grandes? Qual é a quantidade de amor, de alegria que nós colocamos nessas tarefas? É fácil a gente saber. É só a gente procurar abrir o ouvido os comentários que surgem atrás dos nossos passos. Quando nós somos aquela pessoa que é desejada, que é querida, significa que realmente nós estamos fazendo algo. Nós estamos colocando algo a mais de bom, além de cumprir com o nosso dever, a nossa tarefa. O ódio enegrece. No entanto, descortina bendito horizonte à revelação do amor.
Então Emmanuel diz para nós: quando Jesus nos ensinou a perdoar, concedeu-nos o máximo de poder imunológico para frustrar o contágio do ódio e do desequilíbrio em nosso relacionamento recíproco. Aqui ele vem falar de novo do relacionamento. Como nós podemos crescer? Como nós podemos aprender nos relacionando? Mas também como nós podemos nos contagiar? Nos deixar contagiar pelo desequilíbrio. Ele está falando que o ódio contamina. Então nós temos que orar e vigiar. Nós dissemos no começo que nós estamos nas mãos de Deus. Mas o que vai nos influenciar é aquilo que nós deixarmos. Não adianta nós estarmos nas mãos de Deus e a nossa mente, o nosso coração está conectado com o mal, que nasce da incompreensão das criaturas que estão à nossa volta. Jesus veio ao mundo, ele conviveu com os apóstolos, com as pessoas daquela época. E ele mostrou para nós como é que se convive sem se deixar contaminar. Muitas vezes ele estava sufocado, quase sufocado no meio daquela multidão. Mas muitas vezes ele sumia, ele desaparecia até da vista dos apóstolos. Que eles tinham que sair para procurar ele. Cadê o mestre? Cadê o mestre? Tem várias passagens na Bíblia. Começava a procurar, de repente achava. Estava ele sozinho, orando. E aí a gente fica meditando. Um espírito que nós nem conseguimos compreender o que late daquele espírito. Um daqueles que idealizou e que construiu esse planeta. E a gente fica pensando assim, ele precisava de orar? Precisava. Ele mostrou isso para nós. E ele não falou isso para os apóstolos. Não tem um registro, pelo menos que eu me lembre agora, de algum apóstolo pegando ele em oração e falando: mas mestre, por que você está orando? Não existe. Que eu saiba, não existe esse registro. Mas e como fica a comunhão com Deus? Como fica a ligação com Deus? O choque assombra, nele, contudo, encontraremos abençoada renovação. Nós recebemos o choque da desencarnação, o choque da reencarnação. Necessário. Chora quem fica, tanto do lado de cá como do lado de lá. Quem leu a obra de André Luiz, lembra daquela mãe que morava em nosso lar, né? E veio para a terra e ficou lá os familiares, preocupados com ela, porque ela ia mais uma vez mergulhar na bênção, mas também no perigo do esquecimento que é a reencarnação. E o convívio com as criaturas de Deus. A prova tortura, sem ela, entretanto, é impossível a aprendizagem. E no livro Assim Vencerás, Emmanuel fala para nós: em todas as lutas e dificuldades da senda, suporta sem queixa o sofrimento menor. Suporta sem reclamar o sofrimento menor, para que o sofrimento maior não te flagele amanhã. Sabe por que ele diz isso? Porque quando nós não aceitamos aquilo que nós precisamos deixar de chamar de sofrimento, de dificuldade, de obstáculo, e passar a chamar de lição, quando nós não encaramos
isso que está acontecendo como uma lição, geralmente nós nos revoltamos. E com a nossa revolta, nós aumentamos as complicações e as dificuldades. E aí ele se transforma num sofrimento muito grande. Às vezes aquele pequeno, inicial, nós iríamos dar conta. Agora o outro não. Porque quando nós reclamamos, quando nós nos revoltamos, vamos pensar bem. O sofrimento pequeno, às vezes ninguém percebeu, só nós que o sentimos, porque ele chegou para nós. Mas quando a gente reclama, nós estamos irradiando aquele mal. E aí as pessoas que obrigatoriamente não deveriam sofrer conosco, vão passar a sofrer. Agora elas vão aceitar? A maioria não aceita. E aí cada um multiplica o mal. Com a sua palavra, com a sua revolta, com as suas atitudes. E aí é onde ele fala, que aí nós vamos ter que enfrentar um flagelo maior amanhã. O obstáculo aborrece. Temos nele, porém, legítimo produtor de elevação e capacidade. E aí nós vamos encerrar com uma trovinha de Maria Dolores no livro A Vida Conta. Muito interessante essa trovinha, que ela fala para nós. A prova que te oprime em ásperas refregas, o peso enorme dos tormentos teus e a dor da obrigação nas cruzes que carregas são as cercas de Deus. Cercas, o que fazem as cercas? Impedem algo de passar para dentro. Muitas vezes, nosso irmão Chico Xavier, que é um exemplo para todos nós, depois de Jesus, por estar mais próximo, né? Principalmente por ser nosso conterrâneo, nós devemos ler sobre ele, todas as histórias que já foram contadas e que estão escritas, porque nós precisamos aprender. Muitas vezes ele mesmo foi questionado por aqueles que o rodeavam, que o auxiliavam, sobre as várias enfermidades, os vários problemas que ele tinha. Não era um só. E às vezes as pessoas chegavam, porque gostavam muito dele, e questionavam dele. Mas aonde que está o doutor Bezerra? Aonde que está André Luiz? Aonde que estão os médicos da espiritualidade? Ou seja, como é que você vai realizar a sua tarefa, a sua missão, com tanto problema, com tanta dificuldade, com tanta dor? De um olho ele quase não enxergava nada. E ele ficou cego dele bem jovem. Ele não tinha nem 25 anos. Tinha que pingar cascolito terrível a vida inteira. E certa vez ele perguntou para Emmanuel. Quando a dor estava demais, ele perguntou para Emmanuel. Emmanuel virou para ele e falou assim: não reclama. Esse é o seu escudo. Esse é a sua armadura. É o que te protege. São as cercas de Deus. Que a infinita bondade de Deus, mais uma vez, que iniciou conosco nessa nossa reflexão em torno do jugo leve que Jesus vem nos apresentar, e essa mesma bênção nós pedimos para esse nosso tempo. Que Jesus nos fortaleça, sobretudo o nosso entendimento, a nossa humildade em saber aceitá-lo como Mestre e Senhor e segui-lo incondicionalmente. Fiquem com Deus.